Estados Unidos e China dão o primeiro passo para discutir a guerra comercial. Na Flórida, mulher morta por jacaré durante passeio de caiaque. Brasil pede aos Estados Unidos que facções criminosas não sejam classificadas como terroristas. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Estados Unidos e China têm um encontro marcado na Suíça no fim de semana para tratar de guerra comercial. A reunião entre os representantes dos Estados Unidos e China, marcada para sábado em Genebra, está em pauta a guerra comercial, que tem gerado tumultos na economia global. A reunião ocorrerá após meses de tensões crescentes que viram ambos os lados imporem tarifas superiores a 100%. E um jacaré atacou e matou uma mulher em um parque estadual da Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O incidente aconteceu perto da foz do Tiger Creek, no Lago Kissimmee, na terça-feira. A polícia recebeu uma ligação solicitando assistência da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. De acordo com os relatos iniciais, 2 pessoas estavam em um caiaque quando uma delas, uma mulher não identificada, se deparou com o jacaré. O animal teria levado a vítima para debaixo d'água. Ela foi encontrada morta logo depois do ataque. A polícia não informou se o jacaré foi capturado, nem se o parque foi fechado temporariamente depois da ocorrência. E agora um caso chocante que acende um alerta sobre a segurança infantil dentro dos lares. Um homem do condado de Orange foi preso por abusar e matar a própria filha de 3 meses. Ele foi detido esta semana depois do resultado de uma autópsia que apontou múltiplas fraturas no crânio e em outras partes do corpo do bebê, que indicavam, segundo a polícia, um abuso anterior. O caso aconteceu no dia 30 de abril. De acordo com a investigação, Darius Stephen Nichols, de 20 anos, teria ligado para a polícia porque a bebê não estava respondendo. Ele teria dito aos agentes que a criança caiu do sofá. Manobras cardíacas foram feitas, mas a bebê acabou declarada morta no hospital. Ele negou as acusações, mas foi preso por assassinato em 1º grau e abuso infantil agravado. A polícia ainda encontrou na casa do suspeito comprimidos de fentanil. E depois de muita discussão sobre o tema, agora é lei. A adição do flúor na água potável não será mais permitido na Flórida. O governador Ron DeSantis assinou a nova legislação na terça-feira. Em uma postagem na rede social, DeSantis disse que não há necessidade de medicar comunidades inteiras sem o consentimento delas. O flúor era adicionado no abastecimento de água no estado para beneficiar a saúde bucal da população, mas sempre foi uma questão polêmica. Com a nova lei, a Flórida se torna o 2º estado a proibir o flúor na água. Utah foi o primeiro no início do ano. E uma mulher de Palmetto Bay encontrou 98 ovos de iguana no quintal de casa. Ela ligou para o órgão de controle do réptil para fazer a remoção. De acordo com as autoridades, esse foi o maior número de ovos já retirados de um único local. E a moradora fez certo ao ligar para o controle de iguanas. Se isso não acontecesse, a eclosão poderia ser um grande problema para o bairro. Segundo o órgão, as iguanas representam risco à saúde, causam destruição da paisagem e cavam tocas que podem danificar a estrutura de imóveis. A orientação também é não se aproximar do animal, pois ele tem garras e dentes afiados e as caudas podem chicotear numa velocidade de quase 50 km por hora. A época de reprodução, que começou em fevereiro, segue até este mês de maio. E ainda sobre o reino animal, um canguru foi flagrado saltando por uma via movimentada no condado de Osceola. O canguru foi visto pulando ao longo da Hickory Tree Road em St. Cloud, no condado de Osceola, na tarde da segunda-feira. A visita inesperada de um animal que não é comum na Flórida chamou a atenção das pessoas. Cerca de 1 hora depois, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado informou que o canguru foi capturado com segurança. O animal estava em boas condições de saúde e foi encaminhado para uma instalação licenciada.
O órgão está investigando a origem do canguru, que é considerado um animal selvagem de classe 3 na Flórida, e é necessária uma licença para mantê-lo legalmente. A seguir, no Brasil, médico e mãe são presos suspeitos de participação em morte por envenenamento. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. O governo brasileiro pediu aos representantes dos Estados Unidos para não classificarem as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O encontro dos técnicos do Ministério da Justiça com representantes do governo Trump aconteceu na terça-feira em Brasília. Os representantes do governo Lula argumentaram que, pela legislação brasileira, os grupos são classificados como criminosos em busca de lucro por meio de tráfico de armas e drogas. A equipe enviada por Trump veio ao país para uma série de reuniões na capital federal. Uma das pautas é o enfrentamento a organizações criminosas e terroristas e acordos de cooperação internacional entre os países. E uma quadrilha suspeita de fraudar o INSS foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais na terça-feira. A polícia prendeu 2 homens, um de 53 e outro de 52 anos, e uma mulher de 50. A PF cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim. A investigação apurou que os crimes foram cometidos por pelo menos 20 anos. Durante todo esse tempo, 10 suspeitos se passaram por 40 pessoas fictícias. Eles falsificavam certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para fraudar o INSS. A maioria das fraudes envolvia benefícios assistenciais para idosos de baixa renda. Segundo as investigações, o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa os 11 milhões de reais. E um médico foi preso na terça-feira suspeito de matar a esposa em março deste ano. Luiz Antônio Garnica foi detido no consultório em que trabalhava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A mãe dele também foi presa por suspeita de participação no crime. Elizabeth Arrabassa, de 67 anos, passou mal ao ser levada para a delegacia e precisou ser encaminhada a um hospital. A vítima, a professora Larissa Rodrigues, tinha 37 anos e trabalhava em uma academia. Um laudo realizado pela polícia apontou envenenamento causado por chumbinho. De acordo com as investigações, Larissa havia descoberto recentemente uma relação extraconjugal do marido.
As apurações do caso apontam que a amante também é investigada. A defesa do médico afirma que ele é inocente. O advogado da mãe não quis se pronunciar. E a família do homem que morreu esmagado ao tentar embarcar no metrô busca respostas sobre as circunstâncias da tragédia. Lourival Ferreira Silva, de 35 anos, era promotor de vendas e pai de 3 filhos. Ele morreu na terça-feira após ficar preso entre as portas do vagão e do vidro da plataforma na linha 5 Lilás do metrô em São Paulo. O incidente aconteceu quando ele tentava embarcar na estação Campo Limpo. Segundo a família, Lourival tinha saído de casa para ir ao mercado. A empresa responsável pela linha lamentou a morte, mas disse que o usuário entrou depois que os alertas sonoros e visuais foram emitidos. O Sindicato dos Metroviários pediu uma investigação rigorosa do caso. E já imaginou encontrar uma cobra na máquina de lavar roupas? Quem levou esse susto foi um morador do Rio de Janeiro. Veja. Agora imagina você abrir a máquina de lavar roupas e se deparar com uma jiboia de quase 2 metros. Pois é, foi isso que aconteceu no início dessa semana com um morador de Niterói, no Rio de Janeiro. Depois do susto, o homem acionou a guarda municipal para fazer o resgate do animal. A cobra foi avaliada por profissionais e em seguida foi devolvida à natureza. Apesar de assustadora, a jiboia não é venenosa. E no fim do mês passado, quem levou um susto parecido com esse foi um morador do estado de Goiás. Ele encontrou uma cobra da espécie cananina, de quase 2 metros de comprimento, no motor do freezer da casa onde mora. O animal também foi capturado e devolvido à natureza. Felizmente, a cananina também não é uma serpente venenosa. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E aumenta a tensão entre os vizinhos Índia e Paquistão após ataque de retaliação da Índia nesta quarta-feira. A retaliação da Índia contra o Paquistão é vista como a pior ofensiva em mais de 2 décadas entre os vizinhos que possuem armas nucleares. O ataque desta quarta-feira foi uma resposta a outro realizado contra turistas na Caxemira indiana no mês passado, que matou 26 pessoas. O Paquistão, por sua vez, negou qualquer envolvimento. Nas primeiras horas deste dia, bombardeios foram relatados ao longo da fronteira da Caxemira. Nova Delhi alegou ter atingido 9 alvos que chamou de, abre aspas, infraestrutura terrorista, fecha aspas. Do lado paquistanês, a afirmação é de que jatos indianos foram derrubados. E no primeiro dia de conclave em Roma, na Itália, não houve escolha de papa. Quem estava na praça aguardando pelo momento viu a fumaça preta sair da chaminé da Capela Sistina. O ritual, é claro, sem fumaça branca, nenhum papa foi eleito por enquanto. E um padre brasileiro acompanhou de perto o primeiro dia do conselho. Vamos ouvir o que ele disse. Depois de pouco mais de 3 horas de escrutínio, os cardeais não chegaram no consenso. Então, o primeiro escrutínio não definiu ainda quem é o novo Papa. Vamos aguardar com as nossas orações e amanhã, com a graça de Deus, estamos de volta e tentando fazer a correspondência aqui. Pelo menos por enquanto, não habemos Papa. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.